Continuação do trecho. Até mesmo um pouco corcunda ou meio vesga de tanta ruindade, ou continuar a ser grande, mas sem aquela bondade que pesava para tornar-se lasciva. Agora eu vou falar sobre algumas figuras de linguagem encontradas no livro, né? Começando com a metáfora, que é uma comparação implícita que não fica tão clara para o leitor. Conto, apenas uma maçã. A primeira percepção é um grito de luz sobre o branco, a presença da maçã, contornos imprevistos contra a janela. Comparação. Uma relação de comparação explícita entre dois termos, marcada pela presença de uma conjunção comparativa. As crianças seguravam-las, embalando-as como nenéns. Conto Corujas. A perífrase ocorre pela substituição de uma ou mais palavras por outra expressão. Ela é feita através de uma característica ou atributo marcante sobre algum termo, um ser, objeto ou lugar. Conto apenas uma maçã. Que saco, hein? Estava demorando. O quê? A citação. Quem é? Clarice Lispector. Ela não sorri. Houve um tempo em que tive um rio por dentro, mas acabou secando. Catacrese. É o emprego de um termo devido à perda do seu sentido original. Conto o rato. Pedir exigia uma participação íntima que ele não tinha, e seus gritos ressoariam falsos por todas as esquinas. Seus ombros curvariam ao peso acumulado, a cabeça baixa, rabo entre as pernas. Pode-se perceber a catacrese na expressão rabo entre as pernas. Sinestesia é a combinação de dois ou mais sentidos. Conto, verbo transitivo direto. Cheiros não haviam feito vibrar aquelas narinas. Sabores nos atingiam aqueles paladares. Imagens passavam incógnitas pelos olhares fixos. Sons desfaziam-se em choque e poeira contra ouvidos pétreos perdiam sentido aqueles dedos frios. Silepse é a concordância ideológica, ou seja, concorda com a ideia e não com o termo expresso. Trecho. Coruja. Foi a resposta seca, desinteressada, como se tratasse de um saco de açúcar. Anacoluto. É a falta de conexão sintática entre o início da frase e a sequência das ideias. Conto, o ovo. Ele nunca mais foi lá em casa. A minha mãe reclamava. Parava ele na rua para perguntar por quê. Até que ele tomou o formicida e morreu. Aí nasceu meu irmão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas não posso fazer nada se meu irmão nasceu mesmo quando ele morreu. Elipse. É a ocultação de palavras ou expressões na estrutura do enunciado. Conto, o ovo. Um domingo que saí a caminhar, me lembrei da montanha, subi até lá e de novo vi a parede. Parecia mais clara, mais perto. Voltei para casa e disse, mãe, tem uma parede branca além do horizonte. Percebe-se que há a omissão do pronome eu repetidas vezes durante o enunciado. Zeugma. Um tipo de elipse caracterizada pela omissão de um termo mencionado anteriormente. Conto, madrugada. Trecho. Desconhecidos, que acontecera no bar. Então, unidos pela mesma cerveja, pelo mesmo desalento, deixaram que o desconhecimento se transmutasse naquela amizade um pouco febril, dos que nunca se viram antes. Entre protestos de estima e gozes de cerveja, depositavam lentos na mesa os problemas íntimos. Enquanto um ouvia, os olhos molhados não sabia se era de álcool ou pranto contido. O outro pensava que nunca tinha encontrado alguém que o compreendesse tão completamente. No texto, se fala dos desconhecidos apenas uma vez. O resto fica subentendido por causa da conjugação dos verbos. Pleonasmo, ou redundância, também conhecido como um vício de linguagem. É o uso de algum termo dispensável, repetitivo, com o objetivo de enfatizar determinada ideia. Conto, o mar mais longe que eu vejo. Trecho. Esta coisa terrível de não saber a minha idade, de não poder calcular o tempo que me resta. Esta coisa terrível de não haver espelhos, nem lagos, das águas do mar serem agitadas e não me permitirem ver a minha imagem. Hipérbato é a inversão da ordem direta dos elementos de uma oração ou período. Conto, itinerário. Apoiado em minha segurança, que se revela precária, eu luto. Hipérbole consiste em exagerar uma ideia com finalidade expressiva. Conto, inventário do irremediável. Trecho. Eles dançavam há muito, muito tempo, e eu morria. Eufemismo. O eufemismo são palavras
ou expressões agradáveis para amenizar uma declaração. Conto: Corujas. Trecho: o corpo pequeno e cinzento, já rígido, sobre os mosaicos frios da cozinha. Desviei os olhos sem dar nome ao sentimento que me invadia. Encolhida em seu canto, Cassandra diminuía cada vez mais. Ironia. Diferentemente da ironia verbal, a ironia observável é a ironia presente no campo da ação e da realidade, em que a situação se configura irônica por si só. Conto: fuga. Quer ou não quer? É pegar ou largar, dizia o gangster na televisão. Quero. Estendeu a mão. O menino fez um movimento esquivo de dissimulação. Agora não. Só depois que a gente chegar lá. Lá onde? No lugar, ora. Que lugar? O lugar para onde a gente vai fugir. Prosopopeia. Personificação, atribuição de características humanas a seres irracionais ou a coisas. Conto: inventário do irremediável. Trecho: as pessoas, máscaras penduradas em corpos, o colorido das roupas gritando alto como se pudesse emprestar alguma individualidade ao que não era sequer sombra. Antítese é a oposição entre palavras, expressões ou ideias. Conto: ponto de fuga. Ao mesmo tempo, para além da areia seca, da areia molhada, do quebrar das ondas depositando formas vivas e mortas na praia. Paradoxo. Antítese que expressa uma contradição. Conto: fuga. Tinha selecionado uma porção de adjetivos pejorativos para jogar em cima dela, mas o pretexto era de uma lógica tão irrecusável que ele ficou parado uma porção de tempo. Apóstrofe. Interrupção da frase para interpelar ou invocar algo. Conto: os cavalos brancos de Napoleão. E revezaram-se em desculpas, a cólera de Napoleão crescendo. Meu Deus, ficou perturbado com o fracasso. Maria, traz um copo d'água. O coração. Napoleão, olha o infarto. Uma aspirina. Minha filha, calma. Napoleão, pelo amor de Deus, criatura. A apóstrofe é visível nas invocações. Meu Deus, Napoleão, Maria, minha filha. Gradação é a sequência de ideias. Conto: os cavalos brancos de Napoleão. Trecho: nada conseguia curá-lo. Passava de psicólogo a psiquiatra, a psicanalista, de sanatório a casa de saúde, a hospício. E nada. Aliteração é a repetição de consoantes ou sílabas. Conto: a quem interessar possa. E rindo, não quebres nunca os teus invólucros, as tuas formas. Passa lentamente a mão do anel que eu te dei. E era vidro. Depois ri muito, ri bêbado, ri louco. Ri até te surpreenderem com a tua não dor. Olá, meu nome é Eliedson Larry, do terceiro Arredes, e hoje eu vou falar as palavras que compõem o glossário. Putin. Conto: os cavalos brancos de Napoleão. Se encontra na página 7. É um substantivo masculino que significa passeio a pé para espairecer ou à guisa de exercício físico. Irremediável. Conto: a quem possa interessar. Se encontra na página 13. É um adjetivo que significa algo sem solução, inevitável, fatal. Ressabiado. Conto: coruja. Se encontra em introdução na página 17. É um adjetivo que significa que se ressabiou, desconfiado, espantado, arisco, assustado. Enveredamos. Conto: corujas. Fica na parte introdução, localizado na página 17. É um verbo transitivo indireto que significa seguimos, orientamos, encaminhamos. Relegando / relegar. Conto: corujas. Também se encontra na introdução. É um verbo que significa banir, repelir ou rejeitar. Adensado. Conto: corujas. Se encontra em desfecho, na página 20. É um adjetivo que significa algo que se tornou denso, grosso, espesso ou condensado. Apeiro. Conto de mesmo nome. Fica na página 23. É um substantivo masculino do filósofo grego
Anaximandro significa a realidade infinita, ilimitada, invisível e indeterminada, que é a essência de todas as formas do universo, sendo concebida como o elemento primordial a partir do qual todos os seres foram gerados e para o qual retornam após sua dissolução. Tepidez, conto, apeiro, é um substantivo feminino que tem pouca força e ou intensidade semelhante a morno e de qualidade ao estado tépido. Siroco, conto, apeiro, também fica na página 23. É um substantivo masculino. O siroco ou charoco é um vento quente, muito seco, que sopra do deserto do Saara em direção ao litoral norte da África. Este fenômeno causa gigantescas tempestades de areia no deserto e manifesta-se quando baixas pressões reinam sobre o mar Mediterrâneo. Calosidade, página 25. Calosidade, ou também conhecido como eloma, são camadas grossas e endurecidas de pele causadas por atrito e pressão. Casquete, conto, o ovo, fica na página 25. Tipo de capacete ou chapéu pequeno, muito popular nos anos 20, 30 e 40. Itinerário, conto de mesmo nome, página 66. É um adjetivo que significa relativo aos caminhos, distância de um lugar ao outro. Rijo, conto, a paixão segundo o entendimento, fica na página 38. É um adjetivo que significa duro, rígido, que tem muito vigor e aparenta saúde. Tressandava, conto, a paixão segundo o entendimento, página 38. É um pretérito imperfeito do indicativo, que significa confundir, empestar, exalava, cheirava mal. Oblíquo, conto, fotografia, fica na página 40. É um adjetivo que significa algo torto, que não é direto nem reto. Porosa, conto, fotografia, é um adjetivo que significa que possui poros, cheios de poros, furado, perfurado. Réstia, conto, domingo, página 50. É um substantivo feminino que significa feixe de luz que passa através de uma pequena abertura. Inerte, conto, diálogo, é um adjetivo que significa sem atividade ou movimento próprio. Hermético, conto, triângulo amoroso, variação sobre o tema, fica na página 57. É um adjetivo que significa enigmático, misterioso, místico, palavra que também pode se referir à alquimia ou ao deus grego Hermes. Orações de período composto. Conto, corujas. Oração subordinada adverbial concessiva. Trecho. Calei a descoberta. Ocultei o batizado, apropriando-me cada vez mais de sua natureza, embora inconscientemente soubesse da inutilidade de tudo. Também do conto Corujas, oração coordenada sintética adversativa. Trecho. Cumpriam honestamente sua tarefa de devorar baratas, mas recusavam qualquer outro alimento. Conto. O ovo. Oração subordinada adverbial causal. Trecho. Comecei a trabalhar na prefeitura, porque a minha mãe já estava ficando velha para fazer toalhas de crochê e tricô. Conto. Itinerário. Trecho. Meus membros se encolhem como um tecido ordinário, recém-levado, estendido ao sol. Oração subordinada adverbial comparativa. Conto. Apenas uma maçã. Trecho. Não sei. É silêncio apenas. Oração subordinada substantiva apositiva. Conto. Inventário do irremediável. Trecho. Chegar à constatação de que era só. Oração subordinada substantiva objetiva indireta. Agora os aspectos das personagens dos contos. Conto, do amor, da solidão,
do espanto e da morte. Todos os personagens da história são indeterminados, bem como suas características físicas e psicológicas, pois se tratam de pequenas introduções aos contos que vêm a seguir. Conto Triângulo Amoroso. Não temos menção de nomes, só sabemos que se trata de uma menina a qual os parentes a julgavam por não ser parecida com a menina o suficiente, então ela compensava usando babados e laços, achando que isso poderia resolver a sua falta de feminilidade. Ela tem olhos castanhos, é ciumenta e nesse conto dá a entender que existe um triângulo amoroso entre ela, a personagem principal, e seus 2 gatos. Conto Domingo. O protagonista não tem seu nome revelado, só sabemos que ele está aproveitando um domingo e que tem um hábito muito grande de fumar. Ele tem 18 anos, com 1,80 centímetros de altura, se sente muito sozinho e pesa 60 quilos. Conto Diálogo. Não temos menção à personalidade, muito menos às características físicas dos personagens. Só sabemos que o desejo do personagem, o qual narra a história, é subir em cima de uma pedra que fica no meio de um rio. Conto O Coração de Alzira. Alzira é uma mulher humilde, romântica e bondosa. Tem seus buços, pés, mãos e olhos grandes, sendo gorda e descrita como mole, de mãos redondas e leves como de uma fada, e tem olhos pretos. O marido de Alzira não tem nenhuma citação de sua personalidade. O que sabemos é que tinha pelos no peito, pernas grossas e braços fortes, de olhos azuis, e que tinha as mãos quadradas e dedos compridos. Conto A Fotografia. Tem foco principal em uma mulher não identificada, esperando por alguém que nunca chega. Ela é um pouco magra, de estrutura frágil e de pernas finas. Conto Apenas uma Maçã. O personagem Eu odeia analista amador. Já tentou suicídio 3 vezes. Ele acha tudo estéril, seco e vazio. A personagem Ela o acha muito nihilista, que quer dizer pessimista e cético. A personagem Ela, do conto Apenas uma Maçã, gosta do personagem Eu e do mar. É uma pintora e gosta de livros clássicos, e sempre que pode, faz uma citação literária de algum autor. Conto Pontos de Fuga. Os personagens são identificáveis, bem como sua aparência e personalidade, já que a construção do conto em si é um monólogo.